a especificidade e a identidade de uma teologia católica. Por que pergunto isso? Porque me parece que hoje em dia existe muita confusão. Existe muita confusão. Né? Quando eu digo muita confusão, eu digo no meio, no próprio ambiente católico. As pessoas que se dizem católicas, né? Enfim, professores que se dizem católicos, professores evidentemente que eu estou aqui fazendo referência a teólogos, né? Que muitas vezes fazem teologia de uma maneira que me parece que não corresponde muito à proposta católica, à identidade católica. Então, quando se fala de Santíssima Trindade, por exemplo, quem é Jesus? É Deus, não é Deus? Jesus só é Deus, Jesus é homem e Deus. Jesus só foi um grande homem, um grande líder político, né? Parece que às vezes transforma-se quase Jesus em Che Guevara, é uma coisa assim que eu nunca vi. Então, essa pergunta sobre o que é a teologia, ela se faz necessária. Mesmo que eu pegue ao pé da letra, ou seja, ali o termo, né, teologia em grego, o theos, né, e o logos. Então, theos, Deus, o logos, né, a palavra, esse discurso. Tá, um discurso sobre o divino, um discurso sobre Deus. Então, de uma maneira genérica, é isso, né? Mas veja que, do ponto de vista cristão, quando eu falo de teologia, é muito mais que isso, né? Ou seja, a teologia é esse esforço, essa procura lógica e sistemática de certo entendimento das verdades da fé, né? Uma expressão clássica, né? O famoso fides querens intellectum, né? A fé que procura compreender, né? Uma expressão que no período medieval se usava muito, né? E essa fé que busca compreender, né? Que procura compreender, ou seja, eu creio, né? Eu dei a minha adesão, mas ao mesmo tempo tendo claro que essa fé, na medida em que a fé é um pensar com assentimento, eu preciso então ir adentrando essa realidade e buscando compreender na medida do possível, né, aquilo que creio. Ora, isso é extremamente importante porque mostra o quê? Mostra que a teologia tem um pressuposto básico, ela supõe a questão da fé. Por isso que teologia não é ciência da religião. Por isso que teologia não é filosofia da religião. Né? Eu posso estudar filosofia da religião, toda a discussão sobre quem é Deus, seus atributos, se existe ou não, né? Usando simplesmente a luz natural da razão, toda essa capacidade natural da razão, da lógica, do raciocínio, né? Das observações da realidade. Então, isso é uma coisa. Da mesma forma que eu posso fazer ciência da religião a partir de uma certa metodologia, analisar toda a problemática do fenômeno religioso, das diversas tradições religiosas, suas implicações, a presença da religião na sociedade. Tá bom, mas tanto ciência da religião quanto filosofia da religião não pressupõe que eu tenha fé. Eu posso ser ateu, agnóstico. A teologia não. A teologia, no sentido cristão, de uma maneira especificamente também católica, pressupõe a fé. Né? Ela supõe a fé. E ela não só supõe a fé, como ela parte da fé. Ela tem esse ponto de partida. Diferente, portanto, da filosofia, diferente de uma ciência da religião. Isso nos leva a refletir, então, no quê? Que, para de fato eu buscar compreender um pouco mais aquilo que eu creio, pressupõe que eu creia. Mas a fé também vai ser vista como uma resposta do homem a Deus. De um Deus que se revela, de um Deus que se comunica. E aí fecha aquela tríade que eu comecei falando, né? As pressuposições. A teologia pressupõe a fé. E a fé, do ponto de vista cristão, pressupõe a revelação. Ou seja, a fé é essa adesão pessoal a Deus, né? E às verdades reveladas por Deus. Mas, em primeiro lugar, é a adesão a alguém. É esse encontro e adesão a Cristo, a Deus, né?
que se revela, que se comunica. E aí a gente vai vendo já a especificidade um pouco do cristianismo, ou seja, se a gente parte do pressuposto, como o Concílio Vaticano I, ele muitas vezes nos seus documentos chamava atenção para isso, né? De que existe uma revelação natural, uma revelação sobrenatural. Então, Deus que se revela através do mundo, Deus que se revela através da consciência do ser humano, Deus que se comunica, Deus que vem até nós e se revela através dessas realidades naturais. E a partir dessa revelação natural, o ser humano que tem esse desejo natural de Deus vai estabelecendo também religiões naturais, que seria fruto dessa revelação natural. Porém, se eu digo que além de uma revelação natural, existe uma revelação especial, sobrenatural, que começa, né, ali não só no ato criador, mas a partir de Abraão, e aí de Abraão, né, que vai constituir todo o povo de Israel, e os profetas, e o ápice dessa revelação na pessoa de Jesus de Nazaré, né, em Jesus Cristo. Isso mostra então que pela revelação natural, né, ou por intermédio e dessa revelação natural que brota a religião natural, é o homem, é o ser humano, buscando de fato o divino, o sagrado, o sentido da vida. É o ser humano, nas suas forças, tentando encontrar isso, né? Tateando, meios às cegas, procurando algo. Por quê? Porque encontrou sinais desse absoluto, desse divino no mundo, na sua consciência, no seu interior. Mas o cristianismo é muito mais que isso, né? O cristianismo, na realidade, ele é diferente das outras religiões justamente por quê? Porque ele é essa mensagem especial de Deus aos homens. É Deus tomando essa iniciativa de se revelar, de se comunicar. É Deus de fato vindo até nós. É Deus se revelando de uma maneira especial, sobrenatural, intervindo na história, se revelando através de fatos, acontecimentos e palavras. Então não é apenas, o cristianismo não é resultado simplesmente de um desejo natural que o ser humano tem do divino, do absoluto, e devido a isso, ele sai à procura e vai encontrando sinais, né, dessa realidade transcendente. Mas ao contrário, é Deus que vem até nós. É Deus que faz tenda, morada no nosso meio, na pessoa de Jesus de Nazaré, que assume a nossa realidade humana, segundo a fé cristã, sem deixar de ser Deus. Então, nessa sequência toda, né, o que a gente percebe, segundo essa fé cristã, essa fé católica? Existe esse Deus que se comunica e se revela por amor, e o ser humano acaba dando uma resposta a esse Deus que se revela. Ora, a fé é essa resposta afirmativa, positiva a Deus. Essa resposta que o ser humano dá a Deus em relação à questão daquilo que ele revela. Ou seja, Deus que revela a si mesmo e as verdades reveladas por ele. E é interessante porque isso implica o quê? Isso implica, ou isso exige, portanto, para a gente poder compreender toda essa tríade, nós temos então que fazer esse movimento. Né? Ou seja, para eu poder compreender
o que é a teologia e qual é essa identidade da teologia católica, esse modo católico de fazer teologia, eu preciso também analisar um pouco, não só o método e o objeto da teologia, mas eu preciso analisar um pouco o que é a fé do ponto de vista católico, segundo a tradição católica.